Olá, pessoal! O vídeo de hoje é sobre Photoshop e nós vamos ensinar como tratar um corte ou tratar qualquer desenho, colocar informações como um céu, árvores, pessoas e o que você quiser no seu desenho. A ideia aqui é mostrar como vocês podem usar comandos simples no dia a dia, comandos bem práticos do Photoshop para deixar o seu desenho bem bonito. Lembrando que pode ser um desenho extraído do SketchUp, extraído do AutoCAD, extraído do Revit, como é o caso desse desenho aqui que eu vou mostrar, ou até mesmo um desenho feito à mão. Você pode trazer croquis para o Photoshop e tratar com essas ferramentas que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou fazer é vir aqui na nossa camada, nosso Layer 0, e eu vou duplicar essa camada. Dessa forma, a gente vai ficar sempre com um backup aqui. Se acontecer alguma coisa, a gente tem como recuperar. Para fazer isso, eu vou usar o comando Ctrl J. E aí eu fico com um copy aqui. Bom, depois eu vou usar o comando de seleção, que se chama laço poligonal. Com esse comando, eu vou criando essa seleção a partir dos vértices. Então, eu vou clicando onde eu quero e ele vai criando essas linhas onde será feita a seleção. Se nesse momento eu pressiono o Shift, ele leva a minha linha para uma linha reta, ele cria então uma seleção ortogonal. Então eu vou clicando e ele vai fazer sempre reto. Nesse momento, quando eu estou dentro desse comando, o zoom, aquele que a gente pressiona o Alt e o Scroll do mouse, ele não funciona. Então, necessariamente, eu tenho que usar o Ctrl mais e Ctrl menos quando eu estou dentro desse comando. Então, ó, estou pressionando o Shift e fazendo aqui a seleção de onde eu imagino que ficará o meu terreno. Quando eu chego aqui no final, eu posso sair para fora da minha tela de pintura. Não tem problema. Na verdade, é bom que você saia, porque assim você não corre o risco de ficar com espacinhos em branco no fim do seu desenho. Quando você chega no final, você pode encostar no mesmo ponto onde você começou, que ele vai fechar, ou em qualquer lugar dar um duplo clique, e ele vai fechar, criando aí aqui a nossa seleção. Agora eu vou fazer aqui o preenchimento desse terreno. Eu vou usar esse comando aqui que se chama camada de ajuste ou preenchimento. Quando eu clico aqui, vai ter uma opção que é cor sólida. Então, eu clico na cor sólida e essa opção é muito legal, porque ela me permite escolher e pré-visualizar a cor que vai ficar esse terreno. Então, no meu caso, eu vou escolher uma cor, um cinza escuro ou um preto. Vou deixar aqui um cinza escuro e vou dar um OK. Agora, eu quero colocar o céu no nosso desenho. Para fazer isso, eu preciso fazer uma seleção do céu. Nós acabamos de ver que eu poderia usar o laço poligonal para fazer essa seleção, mas eu vou ensinar para vocês um outro comando, que é a varinha mágica. A varinha mágica é um comando que seleciona a partir da cor dos pixels. Então, o que eu vou fazer com ela? Bom, primeiro, que eu não posso fazer isso estando aqui na camada do terreno. Eu preciso ir na camada onde está o meu desenho. Agora sim, se eu clico com a varinha mágica em qualquer lugar do céu, ela vai fazer uma seleção que vai até onde ela encontrar um pixel de outra cor. Então, ela vai expandir essa seleção até o momento que encontrar esse outro pixel de outra cor. Isso acontece quando esse botãozinho aqui está ligado. Se eu clicar aqui com ele desligado, a minha seleção vai pegar todos os pixels brancos da minha imagem. Então, vejam que eu tenho uma seleção feita aqui dentro também. Vou dar um Ctrl D para soltar essa seleção. E agora vou ligar aqui o Contiguous. Quando eu fizer agora, ele vai selecionar e vai esbarrar nesses pixels e vai parar a seleção aí. Bom, agora eu gostaria de colocar o céu
dentro dessa seleção. Como nós vamos fazer isso? Vou lá aqui na imagem do céu, que eu já deixei aberta, mas que vocês podem encontrar na internet ou em sites, ou podem até já ter. E eu vou usar aqui o comando de seleção retangular e vou fazer uma caixa de seleção que começa fora da imagem e termina fora da imagem. Assim eu garanto que eu peguei toda ela. Ou posso usar também o comando Ctrl A. Vou usar o comando Ctrl C para copiar os pixels dessa imagem. Vou voltar para o meu desenho e aqui, ao invés de usar o comando Ctrl V, eu vou usar um outro comando que faz com que a imagem que eu colar aqui fique apenas dentro dessa seleção, que nunca consiga vazar essa seleção. Esse comando fica aqui em Editar, Colar Especial, Colar em, ou então aqui Paste Into, para quem estiver usando a versão em inglês. O atalho é Alt Shift Ctrl V. Então, clico aqui e a imagem será colada ali. Ela veio desse tamanho porque ela é uma imagem que está pequena. Se eu voltar aqui no comando Move e mexer, eu vou perceber que essa imagem está só dentro daquela seleção que eu já havia feito. Se eu usar o comando de transformação, que é o Ctrl T, eu posso, a partir da diagonal, com o Shift pressionado, aumentar essa imagem de forma que ela consiga cobrir todo o meu céu. Então, eu aumento essa imagem, posiciono ela, não se incomodem que a imagem fica toda granulada enquanto eu não concluo o meu Ctrl T, enquanto eu não concluir a transformação. A partir do momento que eu clico aqui ou duplo clique na imagem, ela se reajusta. Por que aconteceu isso? Por que ela ficou apenas dentro daquela seleção? Porque esse também é um comando que cria uma camada de máscara. Então, ele criou uma máscara. Se eu pressionar o Alt e entrar aqui, eu consigo visualizar essa máscara. E agora eu vou fazer aqui uma edição dessa máscara. Por quê? Porque se eu vier nesse cantinho, eu vou perceber que está faltando um pedaço de terreno aqui. Como que eu faço para resolver esse problema? Bom, com a varinha mágica, eu vou voltar na camada original e vou selecionar esse trecho. Agora, eu vou na camada do terreno, vou pressionar o Alt e clicar na máscara. E vou pintar esse pedaço de branco. Então, eu vou usar o comando Editar, Preencher, que é o Shift F5, e vou preencher com a cor branca. Ainda assim, vou usar aqui o Ctrl D para soltar a minha seleção, e ainda assim vou ver que ficou uma linha. Então, se eu quiser preencher tudo de branco certinho, vale a pena vir com a ferramenta de seleção mesmo e repetir esse procedimento para que fique totalmente preenchido de branco. Dessa forma, quando eu voltar na camada, eu vou perceber, posso clicar em qualquer miniatura de camada que ele volta e eu vou perceber que foi corretamente preenchido. Então, eu consigo fazer ajustes nessas máscaras posteriormente e editar esses limites, assim como se eu clicar aqui 2 vezes em cima da cor da camada do terreno, eu consigo mudar um pouco essa cor, se eu achar necessário depois. Bom, aqui na camada do céu, eu vou renomear, clicando 2 vezes em cima do nome e vou chamar de céu. Vou diminuir um pouco a opacidade dessa camada, para que ela fique um pouco mais transparente, né? Apareça um pouco menos. E agora eu vou colocar árvores e pessoas. Como nós fazemos isso através do Photoshop? Primeiro, eu vou criar uma nova camada, que pode ser através deste ícone aqui, ou do comando Ctrl Shift N. O comando Ctrl Shift N, ele é muito legal, porque ele já praticamente te obriga a renomear a camada. Então, eu vou chamar de árvores. Bom, ok?
Aí, eu vou pegar aqui o comando pincel. O atalho desse comando é B. Clicando aqui, eu consigo acessar, através desse botãozinho, uma biblioteca de pincéis. E alguns que eu vou encontrar são árvores, outros pessoas, e esses pincéis eu consigo encontrar mais na internet e carregar outros. Bom, eu vou escolher aqui uma árvore e para fechar essa janela, às vezes isso é uma dificuldade, basta clicar aqui nessa barra cinza superior que ele fecha a janela e eu fico aqui com o meu pincel. Para aumentar ou diminuir o tamanho do pincel, eu uso os colchetes do teclado. Então, eu clico no colchete, ele diminui, clico no outro, ele aumenta. Bom, aqui eu seleciono com qual cor eu quero trabalhar esse pincel. Então, eu vou escolher aqui a cor preta. Se eu clicar com a opacidade no 100% e o fluxo também no 100%, nós teremos um pincel com 100% da cor que foi escolhida aqui. Então, eu vou colocar essa árvore aqui e vou colocar uma outra, um pouquinho maior, aqui do outro lado. Se eu diminuo a opacidade para 50%, por exemplo, eu vou diminuir também o tamanho aqui da árvore e vou colocar como se nós tivéssemos uma árvore ao fundo. E vocês vão ver que ela vai ficar como uma sombra. Como uma sombra não, mas como uma árvore um pouco mais distante. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Ó. E isso dá um efeito muito legal nas nossas imagens. Bom, agora eu vou escolher outros pincéis. Então, eu venho aqui, crio novamente uma nova camada através do comando Ctrl+Shift+N e essa camada eu vou chamar de pessoas. Venho aqui no meu catálogo de pincéis e vou selecionar um pincel de pessoas. Vou escolher aqui essas pessoas, diminuo através do colchete do teclado. E aí, muita atenção na hora de colocar pessoas para o tamanho delas, porque não tem uma escala muito clara no Photoshop. Então, eu tenho que prestar atenção em alguns detalhes. Por exemplo, se as pessoas estão passando pela porta, a relação dessas pessoas com as alturas do meu projeto, né? Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui. Lembrando aqui, ó, eu estava com a opacidade no 50% e não era isso que eu queria. Então, eu vou voltar a minha opacidade para 100% e clicar novamente. Vou escolher agora um outro pincel de pessoas. Tem aqui algumas crianças brincando, alguma coisa desse tipo. Vou colocar, então, mais ou menos aqui, esse pincel. E os pincéis, eles são infinitos, você pode ir carregando, como eu já disse, novos pincéis aqui. Vou colocar, por exemplo, aqui pássaros. E aí, eu não preciso necessariamente criar uma nova camada sempre. Eu posso colocar junto com as árvores, por exemplo. Vou diminuir aqui a opacidade novamente e colocar junto com as árvores. Porém, eu tenho que ter consciência de que, se eu selecionar a camada das árvores e diminuir a opacidade, eu estarei diminuindo de tudo que está nessa camada, ou seja, os pássaros que eu coloquei também estão sumindo junto com as árvores. Então, é muito importante ter essa consciência na hora de colocar as coisas na mesma camada. Vou até deixar aqui com 70% nas árvores e você sempre pode usar o Ctrl L, o comando de níveis. Eu posso usar tanto na camada original, então Ctrl L, levo aqui o meu triângulo preto um pouquinho para lá. Então eu posso diminuir um pouco as linhas mais claras do desenho, ou aumentar um pouco, deixá-las ainda mais escuras. Assim como eu posso usar esse comando no céu, por exemplo. Então, Ctrl L novamente. Ó, consigo deixar esse céu um pouco mais dramático. Então,
Isso, na verdade, vocês terão que testar no arquivo de vocês para ver o que fica bom e o que não fica. Bom, é isso, pessoal. Então, nós transformamos o nosso corte. Eu vou criar aqui um grupo para mostrar para vocês o resultado final. Então, eu vou selecionar esses 4 layers que eu criei e vou criar um grupo a partir do comando Ctrl G. Bom, se eu tiro a visibilidade desse grupo, nós podemos ver o corte original. Então, temos aqui o original e o resultado final depois dessa simples edição de Photoshop. Muito obrigado, pessoal. A gente se encontra nos próximos vídeos.